Olá, boa tarde. Vamos estudar um pouquinho hoje sobre a pré-história e o período paleolítico do surgimento do homem e do desenvolvimento da agricultura. O período paleolítico do surgimento do homem e do desenvolvimento da agricultura. Podemos afirmar que o homem, enquanto espécie Homo sapiens, existe há aproximadamente 100 mil anos. Isso sem mudanças morfológicas, representativas e com os mesmos níveis de inteligência. Os hominídeos, que são alguns seres vivos do gênero Homo, existem há pelo menos 2 milhões de anos. As primeiras comunidades humanas eram nômades e bem pequenas, organizadas principalmente através de algum nível de parentesco. Eram pequenas tribos com pouco mais de dezenas de pessoas. Esse é um período muito difícil de ser estudado, pois há uma carência de fontes documentais. Nesse momento, a arqueologia dá um grande suporte aos historiadores. Os pontos para o nosso curso que são destacáveis são nômades, caçadores, pescadores e coletores, artefatos rústicos, pinturas rupestres e estatuetas femininas, monumentos megalíticos. Pinturas rupestres são registro de cotidianos, possivelmente com fins ritualísticos, simbólicos, como garantir a caça. Caverna em Loucaus, França. Foi encontrado também desenhos, né? Foi encontrado também pinturas rupestres na caverna da Altamira, Espanha. Pintura rupestre também no Brasil, né? Na Serra da Capivara, São Raimundo de Nonato, Piauí. É um exemplo também a figura da Vênus de Ullendorf, Austrália, de 20 a 25 mil anos. Stonehenge, o solstício de verão. Uma das principais teses é que, além do local de ritualístico, marcavam as estações do ano como calendário primitivo, chama atenção para a grande complexibilidade. E agora, pessoal, vamos falar também da revolução, a Revolução Neolítica. Vamos falar um pouquinho da Revolução Neolítica. O período paleolítico terminou quando as pequenas comunidades humanas desenvolveram a agricultura e tornaram-se sedentárias, fixo a um território. Nesse momento foram encontradas ferramentas mais elaboradas e a agricultura, além de fixar o homem, permitiu que as tribos passassem a ter acesso mais fácil aos alimentos, ocorrendo também um grande crescimento da população, até a invenção da agricultura. Havia uma divisão social do trabalho baseada no gênero. Os homens caçavam e guerreavam, e as mulheres ficavam nas tribos e eram responsáveis Depois da agricultura, a divisão social era baseada no gênero e continuou. Os homens caçavam e guerreavam, as mulheres cuidavam da agricultura. Essas eram as atividades que podiam ser realizadas simultaneamente. Cuidar dos filhos e da terra. A partir da agricultura, o grande crescimento populacional levou à especialização em atividades e uma divisão social do trabalho, o que produziu o surgimento das desigualdades sociais entre os homens. Uns pegavam no pesado nas lavouras e nas construções, e outros passaram a coordenar essas atividades. Provavelmente essas desigualdades surgiram pela imposição da força de uns sobre os outros e das primeiras regiões organizadas. O desenvolvimento da agricultura fez com que as sociedades crescessem e tornassem cada vez mais complexas. Com a ampliação das comunidades, ocorreu o surgimento da civilização. Sociedades hierarquizadas, controladas pelos estados
e por leis. As primeiras civilizações da humanidade surgiram na região chamada pelos pesquisadores de Crescente Fértil, ou seja, a Mesopotâmia e o Egito Antigo. É possível traçarmos uma meia-lua entre o Egito e a Mesopotâmia, por isso o nome. Pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o crescente e fértil. Aqui, ó, o crescente e fértil do Egito e da Mesopotâmia. Só um minutinho que eu vou pegar um pouquinho d'água, tá, pessoal? Já volto, só um minutinho. E aí, sai com nada? Não, o pessoal ao vivo lá na live. Não posso parar. Ao vivo lá. Se tem um esqueminha no YouTube que coloca ao vivo. Voltei, pessoal. Peguei só um pouquinho d'água para dar uma lubrificada na garganta. Vamos só dar uma olhadinha aqui se não desceu, se está bem centralizado. Vamos deixar um pouquinho centralizado. Agora vamos falar um pouquinho do crescente e fértil do Egito e a Mesopotâmia. Se quiser comprar outro pulizinho na madrugada aí, esse é meu. Não. Vem com graça não. Não, é que vem com graça o quê? Você falou que não queria, agora quer agradar ela. Agora quer agradar ela, sabe o que é? Não, Um negócio bom desse, irmão? é meu, pô, não tem que agradar ela não. Você é xarope, é? Não tem que agradar não, você falou que não Ó, queria. põe grampo nesse aqui. Não tem que agradar ela não. Vai na rua, aqui quem vai usar você. Então, comprou outro pra ir na madrugada. Esse aqui é meu. Vamos lá. Você não fez questão nenhuma. Crescente e fértil, Egito e Mesopotâmia. Crescente e fértil. A civilização do Crescente e fértil possui várias características comuns. São estados teocráticos, ou seja, imperador é considerado Deus. Não há propriedade privada da terra, pois todos são do Estado. Todo povo é servo do Estado. Ou seja, o imperador, todo povo é servo do Estado, que organiza a produção através de esquema de servidão coletiva para a construção de grandes obras. Construção de grandes obras hidráulicas como pontes, canais e diques de proteção para a agricultura. Surgiram as margens dos grandes rios, por isso também são chamados de sociedades do regágio. A Mesopotâmia, entre rios Tigres e Eufrates, o Egito, no rio Nilo, produziam trigo, aveia e cevada. Eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Andréia, depois comprou um pujão e um pulizinho desse aí que é muito bom, viu? A Mesopotâmia. A palavra significa terra entre rios, o rio Tigre e Eufrates. Ela fica localizada na região do atual Iraque. Pessoal, agora estamos falando sobre a Mesopotâmia, tá? Falamos um pouquinho sobre o crescente fértil, agora sobre a Mesopotâmia. Vamos voltar, pessoal? A Mesopotâmia. A palavra significa terra entre rios. O rio Tigre e o Eufrates fica localizada na região do atual Iraque, onde atualmente ocorrem atentados contra o patrimônio históricos materiais da humanidade, perpetrados pelos grupos terroristas do Estado Islâmicos. São vários os povos que habitam na região, como os suméricos, os assíricos, os acádios e os babilônicos. Cada um deles dominou durante um período da expansão dos domínios mesopotâmios. A maior parte das regiões vizinhas da antiga Mesopotâmia caracteriza-se pela aridez, pela falta d'água, o que desestimulou o povoamento e fez com que ele fosse ocupada por populações organizadas em pequenos grupos que circulavam pelo deserto. Já a Mesopotâmia apresenta uma grande diferença. Embora marcada pela paisagem desértica, possui uma planície cortada por dois grandes rios com diversos afluentes no córregos. Foi lá que surgiram as primeiras cidades conhecidas e que foram construídas pelos suméricos, o Ur e Uruk. Eles desenvolveram profundos cálculos matemáticos e um profundo conhecimento de observação do céu, permitindo o desenvolvimento do calendário, que era muito preciso e também escrita.
A arquitetura foi bastante desenvolvida e requintada, com os palácios e templos com detalhes decorativos e escultura. Pessoal, agora Armand Arboeu, o Oriente e a Grécia, civilizações. Vamos ler um pouquinho do que fala esse autor. O palácio real constitui naturalmente na vida da cidade Mesopotâmia um mundo à parte. Todo um grupo social habita e dele depende, ligando ao soberano por laços que não são somente os de parente e chefe de família, ou de servidor do Senhor. Esse grupo social é numeroso, de composição muito variada, abrangendo trabalhadores de todas as profissões domésticas, escribas, artesãos, homens de negócios, agricultores, pastores, guardiões de armazéns, etc., colocados sob a direção de um intendente. É a existência de um domínio real, dotados de bens múltiplos e desprezos, faz um palácio e uma espécie de vasta empresa econômica, cujos benefícios contribuem para fundamentar solidamente a força material e soberano. O autor Armand Arboeu, O Oriente e a Grécia, civilizações imperiais. Zigurates eram grandes templos mesopotâmicos. Os jardins suspensos da Babilônia de Nabucodonosor certamente foram feitos nos pisos de um desses templos. A história judaica sobre a Torre de Babel, e em que surgiram as diferentes línguas, por Deus puniu o homem por sua soberba de querer construir uma torre que chegasse ao céu, certamente referência aos zigurates. Pessoal, pelo que eu vi nos estudos, eram mais ou menos 90 metros, né? Só me engano, 90 metros de altura. O equivalente aí a uma edificação hoje, com as mais altas tecnologias, de um edifício aí de 28 andares. Tá bom, pessoal? Para aquela época, com o nível de tecnologia deles, era muita coisa. Muita coisa. Beleza, pessoal? Então, uma civilização extremamente desenvolvida aí. E foi eles que desenvolveram o tesouro, né? Na Mesopotâmia. Vamos lá. Esse zigurate era como se fosse as pirâmides do povo da Mesopotâmia, tá bom? Seguindo, vamos lá. A escrita era realizada em placas de barros que eram riscadas cunhas, marcas no barro. Por isso recebia o nome de escrita cuneiforme. Sua principal função era registrar a produção agrícola, a agricultura, e foi a principal motivação para a escrita e o calendário. Textos sagrados e registros do Estado. Todos os bens produzidos pelos próprios palácios e templos não eram suficientes para os seus sustentos. Assim, outros rendimentos eram buscados na exploração da população das aldeias e das cidades. Formas de exploração eram principalmente duas: os impostos e os trabalhos forçados. As grandes obras como as barragens e os diques. Barragens e diques eram realizados por trabalho compulsório forçado. Foram construídas por homens livres em supervisões temporária. E também na Mesopotâmia, durante o domínio dos assírios, que surgiu o primeiro código de leis escritas, o Código de Hammurabi, que baseava no antigo Código Legal, onde muito rígido as leis de Talião, que propunham uma punição semelhante ao crime cometido, como podemos compreender pela frase olho por olho, dente por dente. Ele demonstrava uma sociedade em que se pautava pela defesa da honra e da família, numa perspectiva patriarcal. É importante lembrarmos também que a sociedade era estamental, dividida em camadas e estamento, e as punições eram mais rígidas para as camadas sociais inferiores e escravos. Seguindo, pessoal, olha um pouquinho, vou fazer a leitura do pouquinho do texto de lei da época. Se a esposa de algum for surpreendida em flagrante com outro homem, ambos devem ser amarrados e jogados
e jogados dentro d'água. Mas seu marido pode perdoar a sua esposa, assim como o rei perdoa os seus escravos. Se um homem for tomado como prisioneiros de guerra e houver sustento em sua casa, mas mesmo assim sua esposa deixar a casa por outra, esta mulher deverá ser judicialmente condenada e atirada nas águas. Se o homem for feito prisioneiro de guerra e não houver quem sustentar a esposa, ela deverá ir para casa e criar os seus filhos. Se mais tarde o marido retornar e voltar para casa, então a esposa deverá retornar ao marido, assim como as crianças devem seguir o seu pai. Se um homem quiser se separar da sua esposa, ele deu os seus filhos, ele deve dar a ela a quantia ou o preço que pagou a ela e o dote que ela trouxe de casa do pai e deixá-la partir. Beleza, pessoal? Só um pouquinho do texto de lei daquela época. Placa com o código de Hammurabi que fica sobre a superfície do armamento. Foi registrada na escrita cuneiforme. Pessoal, só vou um minutinho, só vou trocar aqui a transparência e nós já continuamos, tá bom? Só para vocês terem uma noção aí do todo o processo escrito que realizamos essa leitura, só para atualizar, tá bom? Mas estamos tendo aula hoje sobre a Mesopotâmia, uma das primeiras civilizações lá no norte da África. Só trocando aqui o slide para vocês, só um minutinho. Então, estamos falando sobre a Mesopotâmia, sobre o zigurate. Zigurate, que era o zigurate mesmo, pessoal, que já foi dito, foi a pirâmide, né? Semelhante à pirâmide do Egito, mas aí você imagine um corte, ela sem aquela ponta. Como que ela vai ficar? Por que essa luz amarela ruim? Ele quer deixar essa. Deixa eu só dar uma alinhada aqui para vocês. É que às vezes o celular dá uma viradinha, tá bom, pessoal? Estamos ao vivo aí no canal do YouTube Márcio Marçal. Beleza, gente? Vamos continuar. Pessoal, então, vou fazer um breve resumo. O que aconteceu? Falamos sobre a Mesopotâmia, falamos sobre que ela é uma terra entre rios, onde hoje é a região, a terra entre rios, onde a região de hoje é o Iraque. Ela primeiro 3 milênios, ou seja, 3.000 anos antes de Cristo, ela foi dominada pelos suméricos. 3 milênios significa, pessoal, 3.000 anos, né? Antes de Cristo, ou seja, Cristo nasceu, você volta 3.000 anos, beleza? Seguindo, só lembrando, foi uma das primeiras civilizações. O homem, ele era caçador. Ele ia para um determinado trecho lá, em grupo, aí tinha lá as plantações lá, melancia, as frutas da época, se alimentava. Quando acabava, ele ia para outra região, então ele era nômade. A partir do momento que ele começou, teve uma revolução industrial da época, a nossa revolução industrial foi outra. Na época teve uma revolução industrial chamada agricultura. Quando ele descobriu a agricultura, a mulher ficava em casa, cuidando dos filhos, trabalho doméstico, e ele saía para caçar. E aí a mulher lá, trabalhando, fazendo a alimentação, jogou lá e nasceu, e descobriu a agricultura, beleza? Há historiadores que afirma que a mulher que descobriu a agricultura. Mas enfim, quando descobriu a agricultura, o homem passou a ficar sedentário, ou seja, ele não saía para ir pegar os alimentos e devastava aquela área e ia para outra. Ele passou a se fixar, entendeu? Se fixava, produzia sua própria alimentação. Tá bom, pessoal? Aí nessa época, quando ele passou a ser sedentário, começou a desenvolver as civilizações. E uma das primeiras civilizações se desenvolveu na Mesopotâmia. O que é Mesopotâmia? Mesopotâmia está aqui, ó. Terra entre rios. Terra entre rios. Terra entre rios. Esse óculos aqui está horrível, mas vamos seguir. Ele não é o bom, não. Terra entre rios. Hoje é a região do Iraque. Vamos lá. Sumérico, terceiro milênio antes de Cristo, 3.000 anos antes de Cristo, já falei. Depois do Império Babilônico, ou seja, o sumérico, ele pegava uma pequena área, desenvolvia nas aldeias. Depois ele foi dominado pelo Império Babilônico. O Império Babilônico pegou aquela área e dominou uma área maior. Foi no ano 2000 a.C. Depois o Império Assírico dominou esse império. Ele cresceu mais ainda, chegando até próximo do Egito. Então o Império Assírico, primeiro milênio antes de Cristo. Então temos um desenvolvimento do Estado, temos uma economia e temos uma cultura. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os suméricos. Os suméricos
só lembrando que eles, 3.000 anos antes de Cristo, eles desenvolveram o quê? A escrita cuneiforme. Por quê? A partir do momento que ele ficou sedentário no lugar, começou a ter produção. Para controlar essa produção, automaticamente ele foi obrigado a desenvolver a escrita para controlar quantas maçãs produzia, a produção, tudo. Beleza, pessoal? Seguindo, escrita cuneiforme, cuna, cônica. Pictórica, por que pictórica? Porque tem símbolos, imagens, beleza? Você tá dirigindo, você vê uma imagem lá, ela tem um significado para você. Então ela é pictórica. Você sabe que não pode parar, não pode estacionar, reduzir a velocidade. Vai no restaurante lá, tem um cigarro cortado lá, é proibido fumar. Beleza, pessoal? Seguindo, a iconográfica. O que é iconográfica? Pessoal, o que você usa é tudo aí, ícones, o pessoal da modernidade aí do celular, ícone no computador, você clica. Então, tudo isso na época dos suméricos. Assíricos, permanente. Então, o que aconteceu? Os assírios, só lembrando aqui, ó, eu falei para vocês, primeiro milênio, então, 1000 anos antes de Cristo, o que aconteceu? Ele foi a primeira civilização, primeiro império a desenvolver o quê? Um exército permanente. Civilização estratificada, o que é? Na Mesopotâmia, o que tinha? Era a base da pirâmide, né? Quem era a base da pirâmide? O rei. Abaixo do rei, sacerdote, nobres e militares. Depois, abaixo, comerciantes, escribas e artesãos. E depois, abaixo, os componentes, escravos e servos. Pessoal, vou reduzir um pouquinho a luminosidade. Tá me atrapalhando um pouquinho enxergar aqui, mas eu acho que vocês vão ter uma visão legal. Beleza? Seguindo. Então, rei está acima, sacerdotes, nobres e militares, comerciantes, escribas, artesãos logo abaixo, componentes, escravos e servos. Aí o que acontece? Esses sacerdotes, eles também eram os escribas. Beleza? E abaixo de tudo lá, quem fazia, escrevia, produzia lá, eram os camponeses e os escravos. Zigurate é uma pirâmide dos mesopotâmicos. Eles, devido a ela ter a base, se não ter aquele pico, eles costumavam olhar muito para o céu, né? Então eles sentavam em algum e contemplavam muito o céu. Com isso foi desenvolvido o que? Astronomia. Não tem ponta na pirâmide, como eu disse, não tem o pico da pirâmide. O que acontece? Eles contemplavam muito o céu, desenvolveu a astronomia. Beleza. Suméricos, 3.500 a.C., Acádios, 2.550 a.C., Amoritas, babilônicos, 2.000 anos antes de Cristo. Assírios, caldeus, neobabilônicos, 1.000 anos de Cristo até 539 antes de Cristo. Então é isso, pessoal. Vamos dar prosseguimento. Então, Código de Hammurabi. E Código de Hammurabi, basicamente, o que é? É a lei do talião. Ou seja, o cara roubou, corta-se a mão dele. Ele matou o filho de alguém, mata-se o filho dele. Basicamente, era isso. No Código de Hammurabi, isso estamos falando do quê? 3.000, 2.000 anos antes de Cristo. Você vai colocando errado no cadastral aí. Então, o que acontece? 2.000 anos antes de Cristo. Não fica no chão o negócio. Certinho, né? Então temos o quê? Então foi o primeiro código de lei do mundo da antiguidade. Primeiro código de lei do mundo da antiguidade. O imperador Hammurabi, sacerdote, ler e escrever, princípio da lei do talião. Regula a criação do Código de Hammurabi. Roubou, corta a mão. Não é lei. Lei para as próprias... Fácil para lei para as próprias mãos. Poderosos determinava. Proporcional e arine. Anacrono. Proporcionalidade. Topo, recompõe e roubou. Então, basicamente, pessoal, assim... Não era que o Código de Hammurabi, você fazia justiça com as próprias mãos. Não é bem assim. Beleza, você está na base da pirâmide. Se você roubou, você vai ter sua mão cortada. Agora você subiu um pouquinho na pirâmide, o rei, o sacerdote, os nobres, os comerciantes, o escriba, vamos supor que ele roubou. Já não vai ter a mão antecipada. Ele vai ressarcir o bem. Então, ou seja, era diferente. Você estando lá embaixo, lá, um servo, um escravo, um camponês, era uma punição. Para os outros, acima, já era outra. Então, não era o servo, vamos lá, o escravo teve seu filho morto. Vai matar o filho? E o que foi um comerciante que matou? Calma aí, vou te indenizar, não vai ter o filho. Então, era diferente. Então, arrancar a mão é para a base. O servo, o escravo. Beleza? Seguindo, pessoal. Então, Mesopotâmia, resumo, palavras-chave. Mar Cáspero, Mar Mediterrâneo, Golfo Pérsico,
Golfo Pérsico, Mar Vermelho, Deserto Arábico, Egito, Hititas, Ásia, Mari, Eufrates, Uruque, Tigre, Nínive, Assur, Tigre, Acade, Ur, Babílonos, Libros, Tiro, Jerusalém, Israel, Fenícia, Suméricos, Babilônicos, Assírio, Pedra Roseta, Imperador Babilônico, Sacada, Terraços, sentavam e olhavam o céu e desenvolveu a astrologia, Platô. Mesopotâmia. Mesopotâmia, em grego, significa terra entre rios. A região é geograficamente uma planície. O clima é árido e com chuva escassas. Por isso, as áreas próximas aos rios se tornam muito importantes para o povo da região. Então, pessoal, basicamente de Mesopotâmia é isso, não há muito a acrescentar, tá bom? Só lembrando, é o berço, né, da nossa civilização. Então, se temos tudo que conhecemos hoje, foi lá de trás, né? Homem da caverna, pré-história, cresceu tudo, agricultura, que foi a primeira revolução industrial, desenvolveu. Tá bom, pessoal? Então, um pouquinho aí para vocês de Mesopotâmia, tá bom? E no próximo vídeo vamos falar sobre Egito, tá bom? Vou encerrar. Márcio Marçal, não se inscreva no canal, dá um like caso vocês gostem, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.